A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí já atentos, interessados em aprender a palavra de Deus. Deus nos abençoe, parabéns a vocês que se permitem buscar o conhecimento. Hoje, lição 12, penúltima lição do nosso trimestre, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Meu nome é Ronald, sou professor e reitor do Instituto Teológico Metanoem e prazer em servir os amados irmãos, que vocês possam sempre estar enriquecendo suas lições. Todos os domingos nós estamos sempre proporcionando esses materiais, né? E todos os domingos você pode ter um material novo, tá? E lembro vocês que os slides são disponibilizados em nosso grupo. Tem um link embaixo do vídeo, só você clicar no link, tá? Tendo o WhatsApp, tá? Aí você manda seu nome, né? Cidade, estado de onde você está falando, e nós mandamos os slides, ok? Deus vos abençoe, vamos lá então, hoje lição número 12. Sim, eu convido você a deixar seu like, se inscrever no nosso canal, tem um sininho na parte superior à direita, clique nele, e aí você vai recebendo automaticamente notificações das aulas, dos novos materiais postados. Bom, vamos aqui, lição 12, vivendo hoje, sem esquecer das promessas de amanhã. Bom, do futuro, né? Não esquecer das promessas para o futuro. Ok, vamos lá então. Texto áudio diz assim: e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias 10, versículo 12. Olha que texto é fantástico. Fortalecer no Senhor e andar no seu nome, isto é, representando o Senhor. Verdade aplicada, o cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outros em tempos de perplexidades e aflições. 3 objetivos: apresentar o cenário do profeta Zacarias, falar de forma panorâmica sobre a visão de Zacarias e extrair lições do livro de Zacarias para os nossos dias. Eu acho que isso é muito importante, tá? Não basta a gente ler, conhecer a Bíblia, tá? Mas trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. Ter referências, Zacarias 1, versículos 1 ao 4, por favor, você lê aí, tá? Se você quiser ler no vídeo, é só clicar pause, aí você lê e continua, tá? Com a aula. Ou se não, na sua Bíblia, né? A introdução diz: Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor a todos os que se achavam desanimados. Sua profecia é um chamado ao arrependimento, uma palavra de esperança, mediante ao sincero arrependimento. Meus amados, o desânimo, tá? É algo natural do ser humano, tá? Às vezes a gente inicia um processo, né? Uma caminhada, uma jornada, a gente inicia animado e nós vamos lá, tal, mas algumas circunstâncias, né, internas ou externas, às vezes geram desânimo na gente. Tá? Mas, né, os fatores que acontecem, sejam fatores externos, sejam fatores internos, nós devemos aprender a gerenciar como vamos responder a essas circunstâncias, como vamos reagir a essas circunstâncias, tá? E isso se faz mediante o arrependimento, que nada mais é, como eu disse nas aulas anteriores, arrependimento é pensar os nossos pensamentos. Cenário do profeta Zacarias, conhecendo um pouco mais do profeta, a mensagem do profeta e a convocação geral ao arrependimento. Zacarias, assim como o profeta Ageu, motivou o povo a contemplar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu em 516 a.C. Os que voltaram depois de vencido o desânimo, trabalharam aplicadamente na edificação do templo. O profeta Zacarias não somente os motivou, mas também lhes deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da restauração da casa do Senhor. Meus amados, veja como é fantástico, tá?
Existe uma motivação, tá? Às vezes momentânea, mas a motivação que permanece, que prevalece, é quando nós temos uma visão clara dos propósitos de Deus. Visão nítida, tá? Que nada mais é que nós também chamamos de fé. A fé enxerga o futuro, o propósito, a visão, a meta, né? De uma forma clara, a ponto de desfrutar já aquele futuro no presente. Conhecendo um pouco mais o profeta. O nome do profeta significa Deus lembra, ou Deus recordou-se. Zacarias provavelmente nasceu na Babilônia e estava entre o remanescente que retornou a Judá em 538 a.C. Sob a liderança de Zorobabel e de Josué, alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tenha morrido ainda muito jovem, porque Zacarias sucedeu o avô. Eu lembro a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que o ministério levítico tinha idades, né? Uma pessoa que pertence à tribo de Levi assume seu ministério com 30 anos e se jubila, né? Com 50 anos, tá? Aí depois vem o antecessor, né? E como aqui nos conta, tá? Se Zacarias está substituindo o avô, é que o pai já estava falecido, certamente, ok? A mensagem do profeta, a profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguida por 8 visões, cada uma delas tem o objetivo de encorajar os judeus no término do templo, na reconstrução da cidade, bem como no restabelecimento da fé e do governo. Olha, mais uma vez eu quero lembrar você, sempre lembre-se de se lembrar o que está escrito. Não havendo visão, não havendo profecia, tá? O povo se corrompe, tá? Nós somos tendenciosos, tá? A desfocar. Por isso, nós devemos ter visão clara dos propósitos de Deus para a nossa vida. E o profeta Zacarias, ele faz na direção de Deus, tá? Um foco muito forte de 8 visões, tá? Essas visões faz pensar, faz repensar o como que estão pensando, o que estão sentindo, o que estão fazendo, que resultados vão colher de tudo isso. Então, eles são animados para reconstruir o templo, a cidade e principalmente a fé, tá? Fé, que é essa fundamentação de todos os nossos comportamentos, tá? E do governo também. A convocação geral ao arrependimento. Quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês e a sua singeleza não se equiparava ao templo anterior, o povo se sentiu desanimado. Tá? Lembra que nos falamos semana passada, na lição anterior, um pouco sobre isso em Ageu? Tá? Você dá uma olhadinha na lição, ok? Para você ver o porquê que está acontecendo esse desânimo. Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas. Aí eu acrescentei, entre aspas, sementes de seus pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com o exílio babilônico. Veja, o que eu quero que você perceba aqui, tá? Primeiro, tá? Quando Zacarias percebe que o povo está começando a se desfocar, ele lembra, sabe as sementes que vossos pais plantaram? Você viu que resultados colheram? Ou seja, eles colheram o exílio babilônico. E Zacarias está dizendo, se vocês plantarem da mesma espécie de semente que os vossos antecessores plantaram, vocês vão colher os mesmos resultados no futuro. Exílio, tá? Cativeiro. Então, meus irmãos, tá? Eu fico pensando comigo mesmo, como é bom
pensar o que nós estamos repetindo de que outros fizeram, tá? Mas vamos pensar, que colheita eles tiveram? Qual foi o resultado? Valeu a pena aquele resultado? E se aquele resultado foi negativo, por que eu vou ficar repetindo algo que meus antecessores fizeram? Meu avô, meu pai, minha mãe, ou a sociedade em que vivi? Então, esse é um ponto importantíssimo. Arrependimento. Pense os teus pensamentos. Tá? Essa palavra arrependimento significa isso. Por que você está fazendo o que está fazendo, o que você está valorizando? Tá? Isso vai ajudar você a alinhar a tua visão. Ok? As palavras proféticas de Zacarias, o jejum que não agradou a Deus, a causa do cativeiro, visões do reino messiânico. As palavras proféticas de Zacarias. O profeta Zacarias recebeu de Deus mensagem de esclarecimento quanto a seu desagrado em relação ao comportamento do povo. Palavras animadoras para a continuidade da reconstrução do templo e profecias messiânicas. Então vamos ter um parecer aqui mais pontual. O jejum que não agradou a Deus, né? O texto, o tema, né, é muito interessante, tá? Porque às vezes nós temos uma conotação de que, não, eu vou jejuar e Deus se agrada. Às vezes não, tá? Veja, conforme vários comentaristas, os jejuns no quinto e no sétimo mês lembravam, respectivamente, a destruição do templo e o assassinato de Gedalias. Ainda que com boas intenções, esses jejuns eram instituições meramente humanas. Não haviam sido ordenados por Deus e o objetivo era uma justiça baseada em obras de autorretidão. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, aqui o ponto é: qual a motivação do jejum? Essas pessoas estavam jejuando com a motivação errada, tá? Eram instituições humanas. O objetivo era uma justiça baseada em obras de autorretidão. Tá? Eles acham, né, que foi injusto aquela destruição do templo. Meu Deus, injusto o assassinato de Gedalias. Né? Mas eles se esqueceram que eles estavam desviados naquele tempo. Eles se esqueceram que Deus mandou profetas para que eles pensassem seus pensamentos, se arrependessem. Né? Não ouviram. Então, pense um pouco. Qual a motivação do teu jejum? Tá? Qual a motivação do nosso jejum? Para que nós não estejamos só passando fome, porque um jejum que não agrada a Deus é só um ato de passar fome, tá? Então, esse ponto é importante, porque às vezes comportamentos, atitudes religiosas nem sempre agradam a Deus. A causa do cativeiro. Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutaram a mensagem que os profetas traziam em seu nome. A desobediência era a fonte de toda aquela situação que viveram na Babilônia. Aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional. No entanto, não conseguiam perceber que tudo fora consequências das más escolhas que fizeram. Olha só, então, Zacarias vai chamar a atenção. Porque Deus diz por Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada porque o povo havia desprezado suas palavras. Então, Zacarias está dizendo, gente, lembrem-se, qual foi a causa, a razão de que vossos pais vieram aqui para a Babilônia e Jerusalém foi destruído. Pensa um pouco, tá? Porque vocês acham que são especiais, né? Só porque há uma promessa a Abraão? Ok, há uma promessa,
tá? Mas a promessa, né, para que se viva a promessa, vocês precisam crer na promessa. E quando se crê na promessa, tá? Isso gera um compromisso com aquele que nos prometeu. Então, aquele povo estava ferido em seu orgulho, tá? No entanto, não conseguiam perceber que tudo fora consequência das más escolhas que fizeram. Olha, meu irmão, minha irmã, dói um pouco saber isso, mas é uma realidade. Nós vivemos os resultados das nossas escolhas. Você está onde está porque você escolheu estar aí. Talvez pareça meio confuso a princípio. Ah, não, mas eu não escolhi estar aqui. Pois é, quando você mesmo, que você diga que não escolheu, você escolheu não escolher. Tá? Essa é uma escolha. A vida é resultado das nossas escolhas. Tá? Então, o profeta motiva eles a pensar isso. Cuidado. O que vocês estão escolhendo? Vejam que resultados vocês vão colher, porque vocês têm um histórico lá atrás que já faz ver qual o resultado das escolhas. Visões do reino messiânico. As visões do reino messiânico encontram-se no capítulo 9 ao 14 do livro de Zacarias. Elas dizem a respeito ao rei messiânico, o pastor rejeitado, o povo restaurado, a soberania divina. A profecia de Zacarias 9:9 foi cumprida cabalmente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O profeta trazia uma mensagem de esperança em um futuro melhor, quando finalmente o Senhor reinará sobre a terra. Então, aqui nós vemos, tá, que o profeta ele está dando uma visão clara. O que Deus quer, né? O que Deus tem para vocês, né? Então, Deus mostra, tá, o que vai acontecer na questão do reino messiânico, da restauração, né? O Messias que vai ser rejeitado, a ação soberana de Deus. Olha, Deus, através de Zacarias, está dizendo, gente, presta atenção, Deus está no controle de tudo. Presta atenção, Deus é fiel para cumprir sua palavra. Tá? Então, quando eu compreendo, tá, que o Senhor reina sobre a terra, quando eu compreendo que o Senhor é soberano e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sou cego. Você percebe? Porque temos um Deus que está no controle de tudo. Tá? Então, permita-se também relaxar um pouco diante de um Deus todo-poderoso que temos. Zacarias, para hoje, olhar para o futuro com esperança, reconstruir vidas, realizar a obra de Deus. Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas, sem esperança de dias melhores. Por isso, sua mensagem da parte de Deus foram palavras de estímulo e de motivação. Havia um sentimento de uma obra que realizavam ser de pouco valor. Tá? Olha só, havia um sentimento de uma obra que realizavam ser de pouco valor. Então, há uma tendência, né? É interessante isso, tá? Que às vezes as pessoas, né, não valorizam o seu momento, o dia chamado hoje. Vamos lá. O trabalho para a obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. A política internacional sofreu reveses quando os gregos derrotaram a Pérsia, perto do final do ministério de Zacarias. Esse período de incertezas trouxe novas profecias. Constantemente, o povo de Deus precisa ser chamado à obediência de sua palavra e à santificação. Veja, você deve se lembrar que a função do profeta está chamando o povo, tá? Porque há um caminho, há uma linha, há uma forma, um propósito, a visão, só que o povo às vezes se desvia desse propósito. Então o profeta faz o quê? Redireciona. De vez em quando, é muito importante nós pararmos para pensarmos se nós não estamos desfocando
tá? Para que nós redirecionemos a nossa vida. É uma necessidade contínua, às vezes, de nós, tá? Pararmos para nós poder ir mais longe. Parar para repensar, isso que eu quero dizer, tá? Reconstruir vidas, muito mais do que a construção do templo, da cidade e da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus. Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Por isso, Zacarias os convoca à pureza e os anima, mostrando-lhes que as bênçãos que há bênçãos e um futuro cheio de esperança. Olha que coisa linda. Não somente reconstruir as questões externas, templo, o físico, o visível, mas também reconstruir o interno, o invisível, a fé, o compromisso. Tá? Meus amados irmãos, minhas irmãs, tá? Cuidado com nós focar muito aqui fora, no concreto, na prática concreta, como um jejum, uma reconstrução da nossa igreja, tá? Algo físico. Vamos focar também aqui dentro, tá? Deus nos dê graça, né? Para que nós possamos pensar um pouco, tá? Como eu estou trabalhando aqui dentro, na minha fé, nos meus alicerces, o alicerce da minha fé. Realizar a obra de Deus. Os judeus, ao regressarem, né, do exílio da Babilônia, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estavam totalmente destruídos. Isso só aconteceria com o comprometimento e a dedicação de todos. O desafio era grande, mas a união do povo ajudaria a superar os obstáculos que havia na realização daquela obra. Olha só, regressaram, estão com um desafio, tá? O que é desafiador para você? Pense um pouquinho, tá? O que é desafiador para você? Eu sei que nós vivemos em momentos que são desafiadores, tá? Temos momentos assim, tá? Mas, às vezes, a gente precisa, né, ter a humildade, tá? De a gente perceber que nós vivemos em um sistema, vivemos em uma comunidade, e é importante que haja uma unidade, né? Porque quanto mais pessoas juntos em um projeto, em um sonho, maiores resultados. Como alguém já disse, não basta sonhar um sonho sozinho, porque só esse sonho não passará de um sonho. Mas quando se sonha entre dois ou mais probabilidade de se tornar realidade. Meus amados, Deus vos abençoe. Nós apresentamos no cenário do profeta Zacarias, falamos de forma panorâmica sobre as visões de Zacarias, extraímos lições no livro de Zacarias para os nossos dias. E lembre-se de deixar seu joinha, seu like, tá? Compartilhe com 5 pessoas pelo menos, vamos compartilhar, vamos divulgar o conhecimento e inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu, tá? Tem um sininho lá na parte superior, clique nele para você receber as notificações das novas aulas. Desejo que vocês tenham uma boa EBD e Deus vos abençoe a cada um.